Senhor? Amém. Livro de Jó, capítulo 42, verso 2 apenas. Repetindo, livro de Jó, capítulo 42, verso 2 apenas. Jó, que faz parte da coluna dos poéticos. Jó, que está antes dos Salmos. É o último capítulo, 42, verso 2 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oração, Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que em iniquidade nós fomos formados, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo, e ficaremos mais altos do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos no nome que é sobre todo nome, é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, ó Senhor, venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos convencer, nos consolar, nos confortar. Estamos aqui porque somos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. Fala conosco pela Sua palavra. Venha, Senhor, redarguir, ensinar, instruir em justiça. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui, livro de Jó. Jó, que faz parte dos poéticos. Poéticos, que é a parte de provérbios, salmo, cantares. Jó faz parte dessa coluna. O Espírito me impele, porque a primeira coluna é a coluna do Pentateuco, instrução, Torá, é o alicerce, a primeira coluna, ensino. A segunda coluna você vai ver que é dos históricos, reis, crônicas, Neemias, Esdras. Aí você vai ver que tem a parte dos proféticos. Essa é a parte dos poéticos. É diferente como Deus fala, é um jeito de poesia. Aqui fala sobre a vida de Jó. Jó, que na verdade é uma coisa conhecida, a paciência de Jó. Porque na verdade ter paciência é uma das virtudes que tem. Porque corramos com paciência a carreira proposta. A gente correr com paciência, se você for olhar, é meio contraditório correr com paciência, porque paciência subsistente que é um pouco devagar. Então é você saber
viver cada dia, como Moisés no Salmo 90 fala, saber viver cada dia, porque cada dia tem o seu mal, o nosso mestre e Salvador falou. Então você entender que cada dia existe um mal, e para você saber viver, você vive à luz da palavra, porque ela é luz para o nosso caminho. E na verdade, Jó, o que é a virtude dele? Paciência. Paciência. Jó é uma pessoa que na verdade ele não estava, porque muitos, você vai ver que em Mateus fala: buscai primeiro os céus e a vossa justiça, e as demais coisas, ou todas as coisas, não serão acrescentadas. Ele não estava no ter. É claro que a moeda espiritual é ter, tendes fé, mas a questão com Deus é sempre ser. É sempre ser. E na verdade, irmãos, eu vou falar como o Espírito me impeliu, porque planos de Deus é uma coisa que muitas vezes demoramos uma vida inteira para entender os planos de Deus. Demoramos. Eu vou dar um exemplo de Moisés. Moisés, ele sai quando ele mata o egípcio e ele vai, porque ele para na sarça ardente e Deus fala para ele na sarça: você tira a sua sandália, porque é terra santa. Tem muitas teorias que nós ouvimos por aí, e quando ele fala tira a sua sandália, significa que na verdade não começamos a conhecer a Deus, não vamos mais poder andar como andávamos antes. Nós temos que andar de uma maneira diferente, e Moisés começa a andar diferente, só que na verdade, a segunda coisa que ele fala, ele vai dizer uma coisa: você vai lá, porque eu ouvi o choro, a lamentação do meu povo, você vai falar para eles. E você vai falar para eles, só que ele vai falar uma coisa, ele vai dar desculpa. Porque muitos de nós somos assim. Deus nos chama e na verdade, ao primeiro momento, nós celebramos quando Deus nos chama, mas na verdade fazemos isso, se formos ser sinceros, porque eu vou chegar na sinceridade, que é a primeira característica de Jó, é porque na verdade, quando somos sinceros, Deus enxerga a nossa sinceridade. Sinceridade é sempre padrão com os nossos irmãos, principalmente com Deus, porque não somos sinceros com Deus primeiramente, vamos ser sinceros com nossos irmãos, porque o verdadeiro cidadão dos céus, no número 15 de Salmos, vai dizer que ele fala verazmente segundo o seu coração, mas antes disso fala sobre sinceridade. Então na verdade ele fala: Senhor, mas eu não vou ir porque eu sou pesado de língua, eu não posso ir. E na verdade Moisés, ele entendia um plano, porque ele não sabia do que acontecer. Muitas das vezes é assim, Deus nos chama, nós não sabemos o que vamos fazer. Sabemos que vamos fazer algo, e às vezes, porque para a gente se encaixar, se adequar no plano de Deus, demora muitas vezes para nós entendermos. Não é no primeiro dia que vamos entender, não é no primeiro culto que vamos entender o que Deus quer. Você vê que Moisés é chamado, Moisés foi chamado: eu sou pesado de língua, Senhor. Não sou eu que fiz a língua. Vai lá. E Moisés foi, quero ganhar tempo, e ele falou: Senhor, mas e aí? Eu tenho que ter um sinal, que foi o Senhor que me levou. Eu vou dar um sinal. É duas coisas que Deus vai mostrar, vai falar. Ele vai falar da autoridade que ele tem, porque o bordão ali, o cajado, é a autoridade que ele tem, que Deus lhe dá, e ele pega e fala assim: você vai jogar esse bordão, e vai jogar, e ele vai virar uma cobra. Virou uma cobra, ele faz isso. É claro que comenta isso sobre Gênesis que está em Timóteo. Muitos acham que é eles que eram os feiticeiros da época, e na hora que ele joga na frente de Faraó, o feiticeiro vai lá e faz. Aí que está. O plano de Deus era o plano dele, ele achou que jogasse só o bordão já ia ser um sinal, só que os feiticeiros fizeram a mesma coisa, transformaram também. E subentende que Moisés, ele faz o quê? E agora? O que eu vou fazer? Porque é assim que acontece, porque a gente começa a servir a Deus, o que acontece? A imitação sempre com certeza vai acontecer, porque o diabo, ele sempre quis imitar a Deus, sempre quis fazer parecido, ele sempre quis fazer, só que na verdade Deus, ele sempre tem um diferencial no seu escolhido. O escolhido, ele sempre tem um diferencial dele próprio. E o que acontece é que, na verdade, quando transforma em cobra, a cobra de Moisés come a outra cobra. E você vai ver que isso se passa porque eu estou falando sobre plano. Nós pensamos muitas vezes nosso plano, porque Deus fala uma coisa, nós pensamos numa situação X.
E pensamos que já está resolvido, e não, Deus tem um processo dentro do plano dele. E você vai ver a mesma coisa quando aconteceu uma rebelião de Datã, Corá e Abirão. As pessoas não estavam aceitando Arão como sucessor dele, não estavam aceitando. E ele falou assim: Moisés, quem te pôs como líder daqui? E Moisés não quis contender com o povo, foi orar. Quando temos uma situação difícil na nossa vida, nós temos que orar. Senhor, o que eu devo fazer? Porque se a gente faz pela nossa cabeça, nós fazemos todas as coisas erradas. E na verdade, vai lá, pega cajado de cada tribo em terra. Aquela que florescer, o que acontece? Quando Deus te dá autoridade, é questão de tempo para florescer. Quando Deus tem um chamado na sua vida, é questão de tempo para florescer. Não precisa a gente fazer muita coisa, não precisa só a gente ser obediente. É uma questão, porque na verdade, se Deus te chama, é questão de tempo. É questão de tempo. Vai florescer o que Deus tem na sua vida, é questão de tempo. O trabalho dele, o plano dele é um outro plano. E você vê o que acontece. Toda vez que fazemos rebelião contra o escolhido de Deus, um buraco se abre. Entramos num momento de escuridão. Toda vez que abrimos, isso aí é uma coisa que a gente aprende isso, irmãos. Eu ia passar para outra parte, mas eu vou ficar. Toda vez que rebelamos contra o escolhido, é uma escuridão que acontece na nossa vida. Toda vez que fazemos isso, pode esperar, Deus ele nunca se escarnece. Toda vez que fazemos qualquer rebelião contra um escolhido, uma escuridão se abre. E na verdade, vou pular sobre Jeremias. Jeremias é chamado muito novo, bem novinho. Jeremias, eu te chamei, faça isso, Jeremias. Senhor, eu não vou porque eu sou uma criança, eu não sei falar, Senhor. Aí ele vai falar: não, o que eu vou fazer para você, o que eu dizer para você falar, você vai falar. Porque muitos de nós somos assim, irmãos. Nós muitas das vezes temos vergonha, achamos que somos pequenos demais para falar de Deus. No fundo, muitas vezes nós acreditamos, lá no nosso íntimo acreditamos que Deus faz e que Deus é na nossa vida. Mas quando é para falar dele, muitas vezes nós ficamos quietos. Só que na verdade você vai ver que Deus fala para ele que escolheu ele desde o ventre materno. Conheceu ele antes dele ser formado, antes de ser gerado. Deus tinha escolhido ele, como muitos de nós que estamos aqui de manhã. E na verdade você vai ver que Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, vai dizer que assim como você não conhece o caminho do vento, assim como você não sabe como se formam os ossos dentro da grávida, vocês não conhecem os meus planos. Porque achamos que conhecemos. Porque às vezes a gente vem com um culto, a gente vai com uma momento de oração, muitas vezes pensamos que, porque muitas das vezes fazemos isso e passa uns minutos que estamos orando, nós reconhecemos a presença dele. E muitas das vezes não é no primeiro 10 minutos, às vezes não é no primeiro hino que vamos louvar a Deus que vamos reconhecer a sua presença. Mas na verdade, muitas das vezes reconhecemos a presença dele quando estamos no quarto orando, no escuro, quando fechamos a porta, dobramos o joelho e começamos a ser sinceros, a falar para ele, reconhecemos a presença. Só que reconhecer a presença hoje significa que não vamos reconhecer sempre se deixarmos de buscá-lo. Então essa aí continua uma posição de sempre busca, porque Jeremias, o que acontece? Deus fala para ele uma coisa, que você vai derribar, você vai destruir, você vai arruinar. Fala as primeiras coisas que ele vai fazer, é só coisa negativa aos nossos olhos. Mas para começar uma coisa boa, às vezes acontece coisa ruim primeiro. Muitas das vezes, depois da crise que nós passamos na nossa vida, ou nas pessoas em volta de nós, que conseguimos ver a situação que não resolvemos com as nossas mãos, e quando tiramos nossas mãos e oramos, clamamos, rogamos a Ele, Ele vem sempre para ajudar. E na Jeremias, você vai ver que eu tenho que dizer isso, que Jeremias, você vê que tem uma grande diferença de quem é chamado muito novo para quem é chamado um pouco velho. Quem é chamado muito novo
apanha mais. Você vê Davi apanhava mais. Vamos dizer, no geral, sofria mais. Você entendeu? Com seus filhos dentro de casa. Ele vai na igreja, vamos dizer assim. Nas lutas que Davi sofria muito. Foi chamado muito novo. Jeremias também. Jeremias é conhecido como um profeta chorão, porque tem um livro, só ele, o profeta, que tem, nos profetas, que tem 2 livros, Lamentações de Jeremias. Um ele só chora, e é chamado muito novo. Quem é chamado mais velho, Deus, como vai ter uma pressa, vai ser diferente a obra. Então, Deus tem chamado na vida de todo mundo, dos mais novos, dos mais velhos, mas tem chamado na vida de todos. Você vai ver que Jeremias, ele para no capítulo 29, verso 11, se não me engano, ele vai dizer assim, Deus vai falar para ele, eu conheço os planos que eu tenho para vós, que é de paz. Você vê que o plano que Deus tem para cada um de nós, primeiramente, é de paz. A paz, ela traz algo, em Filipenses vai dizer que a paz excede todo entendimento. Você não entende como que você vai ter paz numa situação X, mas se você busca Deus numa situação totalmente tribulosa, mas você está em paz, é uma coisa que não tem entendimento para nós seres humanos. Em situações de guerra, de labuta, de aflição, de angústia, você está em paz, sua consciência está limpa. Isso é uma coisa que não tem, porque na verdade ele fala, a paz o que ela traz? Ela traz em todo momento, a paz ela traz consolo e libertação. Consolo e libertação. E na verdade você vai ver que depois de falar disso, vou trazer o fim que vocês esperais. Porque na verdade, quando ele faz no final do versículo, o fim que vocês esperais, o futuro, você tem que ter esperança, o que significa? É porque na verdade, a paz é verdadeira quando você tem esperança. A paz é verdadeira quando você tem esperança. Como você vai ver que você está tendo paz? A paz de Deus, ela traz consolo e libertação. E como que a paz é verdadeira? Quando você tem esperança. Quando você tem esperança, essa é uma verdadeira paz. A paz que você não fica ansioso com o dia de amanhã, nem sentindo culpado com o dia de ontem. Você consegue ter paz. Seu coração, ele pulsa normal. Porque a nossa mente, ela traz algo para o coração. Porque com nossa mente, o que decidimos é pelo nosso coração. Nós pensamos em muita coisa, mas quando desce para o coração, traz decisão. Então o coração, quando você pensa demais numa coisa, o coração parece que é o seu coração. Ele acelera. E quando acelera, você não consegue pensar direito. Porque você começa a ficar muito nervoso, muito ansioso, você não consegue. E isso vai trazer o quê? Isso sempre é uma ansiedade do futuro ou uma prisão no passado. E a paz, ela não. A paz, ela traz um consolo para você. A paz de Deus. Eu vou repetir de novo. Porque o Espírito me impele, eu tenho que falar. A paz de Deus, ela traz um consolo, um conforto e te liberta. Porque eu vou chegar em Abacuque. Abacuque é porque Jeremias, para entender esse plano, ele sofreu muito para entender esse plano. E na verdade Abacuque, ele está num momento de desespero. Essa que é a verdade, porque nós, com situações muito difíceis na nossa vida, e às vezes difíceis na vida dos outros, a gente sofre. E muitas das vezes, o que nós vemos de desespero em outras pessoas em volta de nós, acabamos ficando desesperados também. Porque nós sofremos com as pessoas em volta de nós, todos nós somos assim. A maioria, boa parte é assim. Então, na verdade, Abacuque, ele está preocupado porque tudo em volta dele está desabando. Tudo está desabando. E ele vai começar a ficar desesperado. Ah, Senhor! E Deus, ele faz o quê? Deus, primeiramente, no capítulo 2, Deus dá uma visão para ele. E só que Deus é assim. Ele dá uma visão e fala assim, escreve essa visão. Por que Deus fala isso? Dá essa visão e escreve essa visão? Porque nós somos falhos. Desde a época nós somos pecadores. Nós temos tendência de esquecer as coisas muito fáceis. Então, olha essa visão, escreve ela. E ele ainda continua ruim. Quando? Porque na verdade, a fé vem pelo ouvir. Você vai ver que ouvir e praticar o que Jesus falou. Porque
escrever, ele vai entender que ele vai guardar melhor, vai estar anotado, porque na verdade, ouvir e praticar tem efeito, só ouvir não tem só efeito. O efeito de ouvir e guardar. E na verdade, enquanto ele só viu a visão e não anotou, aí Deus vai falar para ele. Aí Deus vai falar para ele que o justo vai viver pela fé. E quando ele ouve essa palavra, ele começa a mudar, porque Deus começa a falar muita coisa, porque quando nós começamos a ouvir a Deus, Deus vai falar outras coisas. Porque enquanto ouvimos a primeira coisa que Deus fala, a segunda e a terceira não conseguimos ouvir direito. Porque, na verdade, ter paz e esperança, o justo vive pela fé, porque tudo está englobado com a paz. Porque sem paz não conseguimos ouvir, porque o desespero tira a paz, tira a esperança. E quando entendemos isso, porque na verdade ele vai chegar no capítulo 3, que ele fala, aviva, porque a palavra de Deus nos deixa vivo. Moisés, no momento, estava assim, que quando Deus fala, o homem fica vivo. E você vai ver que na verdade é um canto, oração em forma de canto conhecido. A formação teve que passar e ver muita coisa destruidora para ele fazer essa oração em forma de canto, porque é conhecido por muitos de nós. Ainda que a figueira não floresça, não deu fruto na vide, o fruto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento e nos currais não hajam vaca. Nós alegraremos em ti, porque na verdade é um outro fator, a presença de Deus traz alegria. Eu já comentei várias vezes aqui, porque tudo que Deus faz é bom. E esse gozo que Ele traz é a única coisa que nos deixa satisfeito de verdade, depois da paz e esperança, é essa alegria, porque tudo que eu vou fazer nessa vida, o copo ele nunca enche, o cálice nunca transborda, ele só transborda com a alegria da salvação. A alegria da salvação é quando ouvimos de verdade a voz de Deus. Lá dentro do nosso íntimo, nós ouvimos essa verdade, cremos nela de verdade. Isso nos traz vida, independente da situação X, independente de você virar e você ver destruição 360, está tudo arruinado, mas eu creio nele, porque ele vai dizer uma coisa: faz meus pés como os da corça. A corça, você vai ver que Levítico é um alimento que o homem poderia comer. E você vai ver que é um animal que é perseguido pelo homem e por outros animais. É um animal, porque quem está na presença de Deus é perseguido. Quem está na presença de Deus é perseguido. No trabalho, na igreja, em todos os setores é perseguido. E você vai ver que ele fala de meus pés como os da corça. Porque a corça é um animal que corre muito. Corre demais. Corre muito, porque é perseguido. Ele tem que correr. E quem corre demais tem sede. Você vai ver que em João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana e fala: dessa água que você bebe, você vai ter sede. As coisas que a gente bebe no mundo, a gente sempre vai ter sede, que nunca vai saciar. Mas quando a gente bebe do que Deus nos dá, a gente não tem sede. Aleluia, glória a Deus. A gente não tem sede. O que Deus nos dá, a gente sacia lá dentro da nossa alma. A gente sabe que por mais que em alguns momentos nós sabemos que estamos tribulosos, angustiantes e aflitos, nós sabemos que Deus está conosco. E é isso, por isso que muitas vezes envolve na situação que não conseguimos resolver, porque é um momento simples. Chegamos de noite em casa e estamos chorosos, angustiados, e fechamos a porta e falamos: Senhor, só o Senhor pode me consolar nesse dia de hoje tão angustiante, esse dia tão aflito, esse dia tão perturbado, esse dia tão que eu não tenho nem palavras, e muitas vezes não temos palavras para falar como que estamos por dentro. E muitas vezes nós temos, o salmista vai dizer: o meu sustento, Senhor, é as minhas lágrimas. Muitas das vezes não temos palavras, mas Deus ouve o nosso coração. Glória a Deus. Deus ouve o nosso coração. Muitas vezes dobramos o joelho e não temos coragem de falar uma palavra de tão angustiado que estamos lá dentro do nosso íntimo. Mas Ele ouve quando paramos e fala: Senhor, só o Senhor sabe como eu estou hoje. E a lágrima vai escorrer. Quando a lágrima começa a escorrer, é uma coisa que Deus fala num outro salmo, que Ele tem um odre. Eu vou repetir porque isso é importante. Ele tem um odre e tem um livro. As lágrimas nossas são algo muito importante para Deus. Às vezes nós achamos que estamos desprezados por falta das coisas, por sentimentos
que não são recíprocos. Muitas vezes estamos numa situação que achamos que somos desprezadíssimos pelas pessoas e até mesmo por Deus. Só que quando atentamos para a sua palavra, entendemos a verdade, porque Deus, ele diz num salmo que ele tem um odre e tem um livro que guarda cada gota, é anotada cada gota num livro, e ele tem um odre, uma vasilha. É uma coisa transcendental entender isso. E cada lágrima que derramamos, Deus guarda no céu as nossas lágrimas quando entendemos. Por isso que talvez eu falo, medita de noite, para entendermos isso, para entendermos essas coisas. Parece que ninguém liga por o nosso sofrimento. Nós passamos muitas vezes, paramos no lugar com o Senhor, situação. E na verdade não, cada vez, que muitas vezes não temos palavras para falar, mas temos lágrimas para mostrar o que estamos sentindo, Ele vai e guarda isso. E cada lágrima que nós derramamos nunca será em vão. Nunca será em vão. O sofrimento do justo, ele vê isso bem de perto. E você vai ver que Abacuque, ele não liga, porque quando ele ouve Deus falar que o justo viverá pela fé, o que ele faz? Ele começa a entender o plano de Deus. Porque não importa as coisas em redor dele, o que importa é ele ouvir Deus falando. Por isso que o salmista em outro momento vai falar: elevo meus olhos para o alto. Da onde vem o meu socorro? O socorro sempre vem do alto. Você vai ver, irmão, que igual Jonas, Deus queria algo para ele fazer, ele não quis fazer. Para ele entender o plano de Deus, ele teve que passar por momentos difíceis. Ele teve, enquanto ele estava na tempestade, para ele estava normal. Eu já comentei isso em outras vezes. Enquanto você vê que, enquanto os discípulos estavam com medo de cair na água, ele estava tranquilo, me joga daqui. Ele estava até. Por quê? Porque ele queria livrar algumas pessoas e outras não. Porque eles queriam livrar o marinheiro do barco, mas os ninivitas não. E você vê que, para entender o plano de Deus, às vezes existe um grande peixe. Existem situações que estamos presos na escuridão. Presos na escuridão. Então, na verdade, você vai ver, eu vou chegar e falar mais coisas, mas eu vou falar sobre Gamaliel e Paulo. Gamaliel é o rabino venerado. E ele fala, porque prenderam os discípulos, Jesus tinha se ascendido aos céus, e você vai ver que ele falou assim, levantou duas pessoas, e as duas pessoas se acabou por si só. E uma coisa que eu gosto muito de ler essa passagem, é uma passagem que ela não é muito pregada, nem comentada, significa que levantou duas pessoas, o Gamaliel, ele nem era convertido, assim, ó, e por si só se acabou. Porque quando é Deus, Deus nunca se para. Deus, nós não conseguimos, nenhuma pessoa consegue mensurar a força de Deus para parar Deus. E na verdade você vai ver que Paulo, ele estava com certeza ouvindo isso. A Bíblia não fala, a Bíblia não fala grande voz, mas basicamente, conjecturando, poderia estar ouvindo ali. E você vai ver que Paulo, Deus tinha uma obra na vida de Paulo, e Paulo não entendia. E o que acontece? Quando não entendemos o plano de Deus, acontece muita coisa na nossa vida. Quando começamos a entender, começamos a mudar a nossa consciência, porque enquanto Paulo estava perseguindo os cristãos, o líder dele não queria que ele perseguisse, e Paulo continuava perseguindo os cristãos, mas depois que ele teve o encontro, que ele ficou cego de dia, que ele passou por uma prova, aí ele começou a entender, para entender o plano, porque o plano de Deus é diferente do nosso plano. A gente não entende o plano de Deus. Jesus no momento vai falar, você não sabe hoje o que eu faço, você não vai entender hoje o que eu faço, vai entender mais para frente. E você vai ver que até isso, Paulo para frente, quando ele já tinha entendido, porque ele fala assim, 14 anos, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, ele vai dizer que tem uma data, mais ou menos, uma década a mais, ele fala do espinho na carne, porque para ele entender o plano de Deus. Muitas das vezes o espinho na carne existe para entendermos o plano dele, porque se não entendemos o plano dele, nós não devemos fazer muita coisa.
Porque muitas vezes fazemos algo que não é para fazer. E quando entendemos o plano dele na nossa vida, o plano principal, irmão, qual que é o plano principal? É o plano de salvação. É o plano de arrependimento. O plano de arrependimento, ele é o principal de todo santo dia. Ele é um plano que não pode deixar de pensar nenhum dia, o arrependimento. A gente todo dia tem alguma coisa para se arrepender, cada dia vão se moldando de glória em glória. E você vai ver que eu vou voltar em Jó para concluir. Jó, ele está falando isso. Jó está falando isso. E você vai pegar praticamente do 30º capítulo até o 40º. Ele tem alguns amigos que é Eliú, Elifaz, Bildade. Esses 3 amigos dele estão, mais o Eliú está acusando ele, porque ele está naquela situação. Acho que todo mundo basicamente conhece a vida de Jó, que ele ficou leproso e quase morreu por causa disso, mas Deus falou para Satanás, não lhe tire a vida, mas os filhos, as coisas que ele tinha, entendeu? E passou. E ficou, se você a gente ler, porque eu não tenho tempo agora, eu queria falar mais, que do 30º ao 40º, Eliú vem e Eliú diz que ele está naquela situação e fala muita coisa de Jó. Fala muita coisa de Jó. Que ele está errado naquela situação, que ele é um pecado grande aquela situação. E muitas das vezes, o que acontece? Temos às vezes amigo que vai nos acusar. E isso vai nos deixar muito triste. Ah, mas é amigo não, porque na verdade existe um tribunal. Esse é um exemplo de tribunal. E isso acontece praticamente quase todo dia. Faz corrida todo dia. Um tribunal, porque Satanás, ele se opõe todo dia para nos acusar. Você vê que se o coração te condena, Deus vai falar, maior é Deus. E na verdade o que acontece? É a questão que eu vou finalizar, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência, porque é você, a sua consciência, o que é ligado na terra, é ligado no céu, é uma questão de consciência. Paulo vai falar nas epístolas pastorais, a Timóteo vai dizer algo. Fala, mantenha uma consciência pura e limpa perante os homens. Mantenha uma consciência limpa, pura perante os homens, porque isso que faz você ser ligado no céu, a consciência. A consciência, porque você vai ver por que ele fala isso, porque ele escuta um monte de coisa dos seus amigos acusando ele. Aí Deus vem antes do 40º e vai falar uma coisa. Deus vem num redemoinho, como se fosse Elias para ser buscado, que veio no redemoinho também. Deus vem no redemoinho e começa a conversar com ele. Começa a falar para ele das coisas que ele nunca tinha imaginado de saber. Vai falar dos tipos de estrela, vai falar de Órion, de ursa, vai falar de animal que a gente conhece mitologicamente, que é o unicórnio. Ele vai falar de muita coisa que a gente nem pensa em conhecer. Deus vai falar. E quando Deus fala para ele, porque na verdade todo sofrimento e acusação, a perseguição, tem um porém. Tem um porém. Porque qual que é o porém das acusações, das perseguições, das tribulações, das enfermidades? Tem um grande porém. Qual que é o porém? Conhecer o plano de Deus. Quando ele fala, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos, tem versão que é propósito, pode ser impedido, significa que tudo que Deus quer fazer, Ele faz, na minha vida e na sua vida. E foi ali, quando Ele falou isso, que Jó foi restaurado de tudo. Ali começou, quando entendemos a sua vontade, que o plano dele é diferente, quando se adequamos ao plano de Deus pela sua palavra, começamos a entender o plano dele. Quando entendemos o plano dele,
para a nossa vida, que existem momentos terríveis na nossa vida, é porque quando deixamos na mão dele, ele resolve para nós. Claro que temos que buscá-lo, pedir e dar-se usar. Mas quando entendemos o seu plano, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Tem que ser que tudo pode. Se você pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, porque tudo pode. Maravilha.